1 Timóteo, capítulo de número 4. 1 Timóteo 4. Hoje vamos estar ministrando o versículo de número 11 até o 16, tá bom? 1 Timóteo 4. Versículo 11, diz assim: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrões dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra, é o alimento da nossa alma, que nesta manhã cada um de nós possamos recebê-la e gravar em nosso coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que cada um de nós, através do Teu Espírito Santo, possamos sair daqui entendendo, Deus, a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a não só, Deus, eu ministrar, mas também com os ouvintes, Senhor, receber, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Poder se assentar, irmãos? Irmãos, semana passada, nós falamos do versículo de número 9 ao versículo de número 10, quando Paulo ele falou: fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. E Paulo ele vai falar que ele, não só ele, mas Timóteo também, a igreja, né, os apóstolos, eles lutavam com todo esforço para poder proclamar essas verdades. Por quê? Essa verdade, ela salva. Salva quem? Todos os homens, inclusive os irmãos da fé. Semana passada eu falei esse significado desse Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. E agora o que Paulo ele vai falar? Ele vai falar para Timóteo. Ele fala assim no versículo 11: ordena e ensina estas coisas. Timóteo, irmão, ele tinha que continuar ordenando e ensinando essas coisas. Que coisas são essas? O apóstolo Paulo, ele tem falado. Para nós aqui, somente versículo 9 e o 10 foi semana passada. Mas a gente vê que a gente já está um bom tempo somente no capítulo de número 4. E o que Paulo ele está falando para Timóteo? Ordenar, é dar uma ordem e ensinar. Tudo isso que ele está acabando de dizer. Apostasia. Timóteo ele tinha que ensinar sobre os irmãos se apostatarem da fé, tomar cuidado. Timóteo, ele tinha que ensinar os irmãos para ser um servo bom e fiel, tinham que desejar a palavra de Deus, tinha que se exercitar, não no exercício físico, que é pouco proveitoso, mas no exercício da piedade, que é para muito proveitosa. Eu falei isso aqui também, né? E agora ele está falando assim: olha, ensine e ordene essas coisas, ou seja, que Jesus Cristo é Salvador de todos, especialmente dos fiéis, ou seja,
Deus, ele pode salvar todas as pessoas. Então, o que Paulo está falando? Olha, ordena a igreja que pregue para todas as pessoas, independente de quem é que seja, independente se é aquela pessoa que tem conhecimento ou não, se é intelectual ou não, se é rico ou não, independente. Deus é poderoso para salvar quem? Todas as pessoas, especialmente daqueles que são fiéis a Ele, daqueles que foram alcançados por essa graça e continuam nela. É por isso que ele diz: ordena e ensina essas coisas. Aí logo a seguir ele vai falar assim: olha, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Alguns acreditam aqui, irmão, que Timóteo, ele tinha aproximadamente de 34 a 39 anos quando estava recebendo essa carta. Por aí, aproximadamente. Comparando com a idade dos presbíteros da época, dos anciões da igreja, Timóteo era muito jovem. Ele era muito jovem. Então, um jovem, Timóteo, ser representante dos apóstolos, ser representante da igreja e ser líder ainda desses anciões, desses presbíteros, né? Timóteo tinha uma dificuldade. E quando Paulo está escrevendo ninguém despreze a tua mocidade, porque os anciões e alguns presbíteros não estavam querendo receber Timóteo como esse tal líder, porque é diferente naquela época, é diferente na época de hoje. Na época de hoje um jovem pode ser professor, naquela época era difícil. Eram os anciões, eram os presbíteros, eram as pessoas sempre mais velhas que eram os mestres, não os mais novos. Então Timóteo estava sendo desprezado por essas pessoas mais antigas. E isso estava causando um desconforto a Timóteo. É por isso que Paulo está falando: ninguém despreze a tua mocidade. A tua mocidade, Timóteo, não pode ser desprezada. Não é a tua idade. Porque, irmão, naquela época, quanto mais você adquirir mais idade, mais experiência você tinha. E para Timóteo, um jovem, liderando esses camaradas já mais antigos, ele estava como dificuldade. E Paulo está falando aqui para ele: não, ninguém despreza a tua mocidade, Timóteo. Aí Paulo ele vai dar um conselho. Paulo ele vai desafiar Timóteo a ser um padrão para os demais. Naquela época, quem era padrão? Quem era o modelo? Eram os anciões. Não eram os jovens, eram os anciões. Mas Paulo aqui está falando assim: Timóteo, você tem que se tornar o padrão dos fiéis. Ou seja, você tem que ter uma conduta boa para os fiéis. Você tem que ser um modelo para os fiéis. Mas quando Paulo ele fala para os fiéis, Paulo não está se tratando somente dos mais jovens do que ele. Estava também falando para os anciões. Timóteo, você tem que ser padrão para os anciões. Isso na cultura daquela época era difícil. Por quê? Os anciões que eram os padrões. Agora esse jovem tem que se tornar um padrão. Ele tem que ser um modelo. E Paulo aqui, ele vai falar sobre 5 coisas que Timóteo tem que ser. Mas antes de eu falar dessas 5 coisas, irmãos, que Timóteo ele tem que ser, ele vai falar assim: ó, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna o padrão dos fiéis. Existem, irmão, 3 grandes demandas que determinam a referência de uma pessoa. Entenda o que eu vou falar. Que isso pode acontecer com você, pode estar acontecendo até com você. Existem 3 grandes demandas que faz a referência e determina, né, o caráter ali, a personalidade de uma pessoa, o jeito de uma pessoa. A primeira delas é a autorreferência. O que isso significa, autorreferência?
Autorreferência, irmão, é o ato de ser o que os outros querem que ela seja. Ou seja, eu visto uma roupa que não é minha. Eu estou vestindo uma roupa que aquela pessoa deseja que eu vista. Ou seja, eu passo a ser uma pessoa que não sou eu. Eu passo a ser o que o meu pai quer que eu seja. Eu passo a ser o que o meu colega quer que eu seja. Eu passo a ser o que o pastor quer que eu seja. E às vezes, irmão, isso acontece desde pequeno. A pessoa então, ela é, não ela mesma, ela é uma pessoa que as outras querem que ela seja. Quer ver uma coisa? Hoje para você ser bem-vindo no mundo social, você tem que ser tudo menos hétero. É uma verdade? É verdade. Se você hoje entrar numa faculdade por aí, para fazer amizade, você tem que falar que é bi não sei o quê, que gosta de não sei o quê. É isso aí. Você se coloca aquela roupa para ser aceito. E às vezes isso que acontece. Para a gente ser aceito, a gente veste uma roupa que o pastor quer que ele vista, uma roupa que outras pessoas querem que ele vista, e ele passa a ser aquela pessoa. Eu conheci pessoas assim. Não conhecia não, eu conheço pessoas assim. A pessoa, ela é aquilo que a amiga é, aí ela quer ser. É uma autorreferência. Isso é perigoso. É perigoso porque você perde tempo na tua vida. Porque não é isso que Deus quer para você. O outro ponto também é a ego-referência. O que isso significa? É o ato de tomar a própria expectativa de si como referência para a determinação da sua identidade. Ou seja, é aquela pessoa que diz assim: olha, agora serei o que eu quero ser. É isso. Você então pode estar incluído no grupo de autorreferência ou no ego-referência. Ou seja, eu sou assim e pronto, acabou. Eu quero ser assim e pronto, acabou. Mas quando Paulo ele fala para Timóteo, ele não fala para Timóteo ser o que ele era. Quando nós somos alcançados por essa graça, aquela roupa antiga a gente larga. É o que Efésios capítulo 5 vai dizer. Larga aquela roupa antiga, porque nós colocamos uma vestimenta nova. Então eu não posso ser o que os outros querem que eu seja, isso não vai me fazer bem. Eu também não posso ser o que eu quero ser. Ninguém manda em mim. Eu sou assim, eu morri assim, pronto, eu nasci assim, pronto, acabou. Eu vou morrer assim. Não é assim, irmão. Isso é ego-referência. Nós temos que estar como Timóteo estava e como Paulo ordena a Timóteo, a ficar na tel-referência. O que é tel-referência, Alex? É o ato de ser o que Deus quer que sejamos. Quer ver uma coisa? Entenda bem o que eu vou falar, irmão. Às vezes a gente fala assim: ó, ninguém é igual a ninguém. É ou não é? Quem já falou isso? Eu já falei. Ninguém é igual a ninguém. Mas na verdade nós cristãos era para ser todos iguais. No sentimento, Paulo ele vai falar: tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. João vai falar para a gente andar na mesma caminhada que Jesus andou. Era ou não era para todos nós sermos iguais? Era. Tem uma referência. Era para a gente ter um padrão. Mas nós não temos. Até o referência, às vezes,
É difícil. É muito mais fácil a gente estar dentro do grupo da autorreferência, da ego-referência, do que da teo-referência. Porque, irmão, teo-referência é ver Cristo e imitar Cristo. E quando Paulo fala aqui, torna-se padrões dos fiéis, é o padrão bíblico. É o padrão que eu e você temos que andar. Independente se é liderança ou não. Nós temos que andar dentro desse padrão. Timóteo tinha que ser um modelo. Para os demais o quê? Copiar esse modelo. Então nós temos que o quê? Pertencer a esse grupo, teo-referência. Por que, irmão, teo-referência? Porque Deus é a única referência que pode conduzir o homem à imagem de Cristo, somente Deus. Michele não pode, pastor não pode, mas Deus pode. A partir do momento quando nós estamos imitando a Cristo, temos certeza disso, aí sim, nós estamos fazendo o quê? A teo-referência. A única pessoa, irmão, que pode nos reconduzir à imagem de Cristo é Deus, não tem outra pessoa. Então qual é o nosso padrão? Andar dentro do grupo da teo-referência, porque Deus é a nossa referência. O pastor, o homem, só é a nossa referência a partir do momento quando Deus é a referência dele, aí sim. Entende o que eu estou falando? Tem que ter uma autorreferência, a teo-referência, o pastor, a liderança, a gente, a igreja, nós. Temos que ser um modelo para os demais, irmão, para esse mundo tenebroso. Aí ele vai falar assim, olha, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Irmão, dá o exemplo, é a melhor educação. O exemplo vivido não pode substituir por nenhuma influência maior e mais eficaz que forme o ser humano. É o exemplo. Cristo foi um exemplo. Olha o que Paulo ele fala, irmão, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Olha o que ele diz lá, por favor. 1 Coríntios capítulo 1, 11, versículo 1. Olha o que Paulo fala. Olha o que ele diz. Então, a maior educação é exemplo. É o exemplo. Se eu falo para vocês fazer alguma coisa e vocês veem a minha vida que eu não faço, primeiramente a mente de vocês vai ficar perturbada. O pastor não faz, então é o exemplo. Dentro da nossa casa, a melhor educação é o exemplo. No nosso trabalho, a melhor educação é o exemplo. Aonde que for, a melhor educação sempre será o exemplo. Olha o que Paulo fala para a igreja de Corinto. Capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores. Aí. Por que tinha que imitar Paulo? Ele era imitador de quem? Aí. Ele é imitador de Cristo, ele está falando assim, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Aí pastores, para poder tirar a responsabilidade, falam assim, não, mas tem que imitar Cristo. Não, mas Paulo está falando, sejam meus imitadores. Paulo está dando uma ordem para Timóteo. Timóteo, seja padrão dos fiéis. É a responsabilidade nossa. Não é somente Cristo, mas nossa também. Nós também temos essa responsabilidade de ser o quê? Padrão. Padrão na nossa casa, padrão na nossa família que ainda não foram alcançados por essa graça, padrão no nosso trabalho. Aonde que for nós temos que ser um modelo. Não é modelo aqui
e não lá fora. Modelo aqui, modelo lá fora. Sal aqui, sal lá fora. Luz aqui, luz lá fora. Deus nos chamou para a gente ser modelo, padrão. E a gente vai ver, irmão, que há dois tipos de liderança. Um que é imposta e adquirida. Muitos pastores são respeitados porque eles são... Eu já vi isso. Não quer saber se está na frente, acha que os obreiros, acha que os irmãos trata como, sei lá. E às vezes a pessoa gosta disso. O mais interessante é isso, às vezes, Léo, as pessoas gostam de ser tratadas dessa maneira. Há dois tipos de liderança. Essa que é imposta, não importa o que ele faça, não importa quem ele é, mas vocês têm que obedecer. Mas aquela que é adquirida. Adquirida é quando aquela pessoa você consegue falar assim, poxa, o pastor é uma bênção. Não, pastor, eu não encontro uma falha dessa no pastor, não. Isso é adquirida. Isso é um modelo. Quando Pedro ele vai escrever, ele escreve, ele fala para o líder não ser dominador do rebanho. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, ele fala assim, olha, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-se modelo do rebanho. No mundo antigo, irmão, não esperava que um jovem tivesse obtido o discernimento e a sabedoria requerida pelos anciões. Então Paulo ele dá um exemplo, dá 5 exemplos na área, para que Timóteo seja o exemplo. Aí ele fala assim, na palavra, Timóteo, você tem que se tornar o padrão, primeiro na palavra. Irmão, olha o que, primeiro modelo que nós temos que ser na palavra. Como que está escasso pessoas que têm palavra. Nessa palavra aqui, no linguajar, um linguajar puro, palavras verdadeiras, palavras oportunas, na palavra, Timóteo. Nós, irmão, não podemos tropeçar e nem ser precipitado na nossa fala, na palavra. Palavra nossa que edifica a vida do irmão. Palavra. Timóteo, 6 exemplos na palavra. E às vezes Deus me testa nisso. Não me testa que eu sou sem palavra, não é isso. É que eu sou chato com isso. Então, tipo assim, tem pessoas que falam para mim assim, não, eu vou ver isso. Aí passa o tempo, não vê, irmão, fico chateado. Deus está trabalhando nessa área. Porque eu acho que a gente tem que ter palavra, irmão. Ó, quer ver uma coisa? A Lúcia. Quem viu a Lúcia chegando hoje aqui na igreja? Quem viu a Lúcia chegar aqui? Quem viu? Todos nós vimos. Mas com certeza, a maioria de vocês aqui, ou todos, quando vocês chegam, a Lúcia já está aqui. Não vê a Lúcia chegando. Então, quando a Lúcia hoje ainda não tinha chegado, não tinha chegado, não tinha chegado, Luciano foi falar comigo lá, Luciano está aí? Não, está não, alguma coisa aconteceu. O Léo, alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque são pessoas que não chegam atrasadas, são pessoas que sempre chegam muito antes do culto. São pessoas que chegam aqui 8h15 já estão aqui, estourando 8h30 já estão aqui. Então, quando esses homens falassem para mim assim, pastor, olha, tem que chegar no horário, eu olho para eles, modelo.
E quando não chega no horário, o que eu faço? Eu fico preocupado, porque alguma coisa aconteceu. Tem alguns irmãos aqui que chegam, a maioria chega antes do culto, mas eu estou falando de pessoas que chegam muito antes do culto. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Por quê? O primeiro exemplo, o primeiro modelo que Timóteo tem que ser, na palavra. Segundo ponto, no procedimento, irmão. No comportamento, no modo de vida, atitude, como tratar as pessoas. No procedimento. No capítulo 5 a gente vai ver qual é a ordem que Paulo fala para Timóteo tratar os irmãos, as irmãs, os anciões, no modo de tratar as pessoas. Não é porque nós somos líderes, nós vamos tratar as pessoas de qualquer maneira, não. Eu tenho que tratar as minhas irmãs como se fosse a minha mãe. Eu tenho que tratar vocês, as irmãs, como se fossem minhas irmãs. Meus irmãos, como se fossem meus irmãos de sangue. No procedimento, nós temos que tratar uns aos outros bem. Bem. Na palavra, no procedimento. A conduta, irmão, sublinhará ou riscará a palavra. Quem confessa a Deus somente com os lábios, negando com as obras, contribui para que o nome de Deus seja blasfemado. Por isso que nós temos que, se falamos de Deus, a nossa referência tem que ser até a referência. Nós temos que estar dentro desse grupo. Porque se eu falo de Deus e Deus é amor, como que eu vou odiar as pessoas lá fora? O nome de Deus é blasfemado. Por que eu vou ser crente? Para ser igual a isso aí? Na igreja só pessoas ruins. A pessoa que não presta por causa de um, por causa de dois, por causa de três. Ou por causa da maioria, porque Jesus falou assim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas esses poucos que somos nós temos que estar dentro da teorreferência. Na palavra, no procedimento. Qual é o nosso proceder no dia a dia, irmão? Como é que nós tratamos as pessoas? Será que por causa das nossas atitudes o nome de Deus está sendo blasfemado? Nunca se esqueça, irmão. Quando Jesus fala assim, olha, todos os dias estarei convosco, até a consumação dos séculos. Quando nós pecamos e o nome de Deus é blasfemado, Ele está conosco nesse momento. Ele está conosco. Imagine se seu pai de sangue estivesse do seu lado, e você fizesse alguma coisa na frente assim do seu pai, que entristecesse o seu pai, você ia gostar? Você iria fazer? Mas Ele está aqui. Todos os dias, onde que for. Quando o nome de Deus é blasfemado por causa das minhas ações, do meu procedimento, Ele está ali. Às vezes nós pensamos que Deus está conosco todos os dias, no momento da tribulação, na angústia. Ótimo, mas também no momento quando nós fazemos o nome dEle blasfemar, Ele está do nosso lado. Não nos abandonou. Então imagine Ele olhando para nós nesse momento. Palavra, procedimento, no amor, né? O amor, irmão, é a marca, a evidência mais eloquente que uma pessoa nascida de Deus e é discípulo de Cristo, é o amor. Jesus, ele falou que nós seríamos conhecidos como discípulo desse se amássemos uns aos outros, é o amor. E eu já falei aqui nos nossos estudos que o amor cristão não está relacionado com sentimento, está relacionado com as mãos, com as obras. Obra. Esse é o amor cristão. Porque se fosse pelo sentimento a gente não ia fazer nada. Porque tem pessoas que a gente nem conhecemos, como é que a gente vai sentir alguma coisa para poder ajudar? Mas é obra. Por isso que através que a gente tem que tratar com amor os nossos inimigos. Quando ele precisar de uma ajuda, as nossas mãos, obra. Está relacionado com as nossas ações, nossas atitudes. Quarto ponto que ele vai falar, a fé.
confiar em Deus, ser fiel a Ele. A fé é a indescritível fidelidade a Cristo, não importa o que lhe custe. Fé. Policarpo, 185 depois de Cristo, discípulo de João, apóstolo. Um homem que, no momento da sua velhice, foi capturado pelos soldados romanos. Pegaram ele para poder ele negar a fé. E ele falou: há 85 anos eu tenho servido a esse Deus e só bem Ele tem me feito. Como que agora eu poderia negá-lo? Queimar esse homem. A tradição vai contar que o sangue desse homem apaga a fogueira. Morreu com flechada, com lança. Mas não importa o que custar, foi fiel. Esses dias lá na Colômbia, uma família foi metralhada. Família de pastor foi metralhada aqui na Colômbia, aí teve protesto lá. Na África, vários irmãos sendo castigados, presos. Na China nem se fala na fé. Os irmãos estão sendo modelo na fé. Na fé. E segundo ponto que ele vai falar, na pureza. O que é pureza aqui quando ele fala pureza? Pensamento puro. Ó. Quando vem o pensamento de maldade, a gente lança fora. Não é proibido vir, porque a gente não consegue. Ou é proibido é o quê? É deixar penetrar. Quando vem, a gente bota para fora. Veio o dado, bota para fora. Porque nós temos que ter na pureza, pensamento puro, integridade de coração, com a lei moral de Deus. Em Éfeso, irmão, era o centro da impureza sexual. Éfeso era o centro. E Paulo está falando assim: Timóteo, seja padrão na pureza, teu pensamento, teu comportamento puro. E quando fala pureza aqui, em todas as áreas, puro. E ele continua falando: até a minha chegada, versículo 3, até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e o ensino. Ou seja, até a minha chegada. Essas palavras aqui, irmão, estão noticiando a Timóteo o seguinte: Timóteo, você não está abandonado. Eu vou aí. Então, até o momento de eu não chegar, então Timóteo não estava abandonado. De repente, alguns anciões da igreja estavam até desprezando ele, mas Paulo está falando: olha, eu estou chegando aí, Timóteo. Irmão, a pior coisa é ser abandonado. É uma das piores coisas. Imagine na obra missionária você ser abandonado. Se o fardo já é grande, imagine ser abandonado. Quando a gente é abandonado em outras circunstâncias ruins, imagine numa obra missionária, num momento de plantação de igreja. Doutrinar os irmãos, só você se sentir só abandonado, é complicado. Mas o que Paulo está falando, eu estou indo aí, Timóteo, você não está abandonado. Vou tentar falar de um homem, de um missionário, de repente, em 1 minuto. Ronaldo Lindório. De repente vocês conhecem. Esse homem é um grande missionário já em vários países na África. E ele foi lá para dentro da Amazonas. Chegou lá na Amazonas, deram as tribos para ele poder evangelizar, ficou 3 dias na mata, chegou lá, andando, né? Desceu lá e foi andando para dentro daquela mata. Quando chegou na primeira tribo lá, a tribo evangelizada. Aí os caras falaram, os índios falaram assim: ó, tem outra tribo lá. Quando ele chegou lá, outra tribo evangelizada. Aí, pô, como é que me falaram dessas tribos aqui que era para mim vir aqui evangelizar e tá as pessoas aqui já evangelizadas? Aí ele ficou curioso, aí começou a perguntar: vem cá, quem foi que evangelizou vocês?
Ele falou assim: o tio João. Sabe onde que ele mora? Sabemos onde que ele mora. Onde que ele mora? Pode me levar lá? Posso te levar lá. E ele foi andando lá. Quando chegou lá, a casinha do rapaz em cima do rio, aquelas de madeira, né? E quando ele bateu, João. Aí João está lá dentro, João abriu a porta, o seu João. Quando João viu ele, o seu João falou assim: agora recebemos um verdadeiro missionário. O irmão João, eu não vou falar o nome da denominação, mas é uma denominação muito antiga, mas eu não estou falando que é uma, porque são várias, né? Cada um tem a sua, como é que eu posso falar? Seu pastor presidente, eu posso falar assim, né? Mas são várias. Essa denominação mandou o João para lá. João com os filhos, sabe o que aconteceu? Abandonou João. João não tinha mais recurso para poder voltar. João ficou lá para dentro do Amazonas, criando seus filhos lá para dentro do Amazonas. Os bichinhos lá não sabiam o que era ler, não sabiam o que era escrever, não sabia nada, está lá dentro do mato. Abandonaram o João lá. E ele achando que o pastor Ronaldo Lindório era um missionário mais do que ele. E o pastor Ronaldo Lindório ficou indignado com aquilo ali, porque, tipo assim, o pastor Ronaldo Lindório, ele tinha todo o suporte, ele tinha bússola, tinha dinheiro que a igreja pagou, tudo a igreja estava pagando. E aquele irmão João estava lá, mas é o grande missionário. Evangelizou aquelas 4 tribos sem recurso nenhum, estava lá. De repente foi abandonado pelas pessoas que o enviaram, mas Deus não abandonou, estava lá. E quando o pastor Ronaldo Lindório pergunta: vem cá, você não quer levar os seus filhos para a escola e tal? Ele falou assim: olha, pastor, a melhor educação tenho dado ao meu filho, que é servir a Deus. Aquilo ali quebrou o coração mais ainda do pastor Ronaldo Lindório. Então, irmão, ser abandonado é complicado. Ser abandonado, ainda mais numa obra missionária, é complicadíssima ainda. E Paulo sabia o que é ser abandonado, porque ele vai escrever sobre o seu abandono lá na segunda carta a Timóteo. Ele vai falar sobre isso. Mas aqui ele está falando: Timóteo, você não está abandonado. Até a minha chegada, aplica-te a leitura. O que é aplicar? É atender, irmão, com cuidado, é ocupar. Entenda bem, olha só, isso é para nós. Aqui era para, em vez de Timóteo estar ocupado ou dando atenção com as heresias, né, com fábulas, com mitos, está envolvido com isso, Paulo está falando assim: olha, Timóteo, esquece essas coisas. Aplica-te à leitura. Tome cuidado com a leitura. De repente nós não é heresia, nós não estamos ocupados com a heresia. Mas de repente nós estamos ocupados com o quê? Com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube, com a internet. Às vezes isso toma nosso tempo. Olha só, irmão. Olha como que isso tem tomado o nosso tempo. E Timóteo está falando assim, Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, aplica-te à leitura. Ocupa-se com a leitura, Timóteo. Irmão, para a gente ser bom ministro, nós precisamos nos ocupar com a leitura. E a leitura aqui, quando ele fala leitura aqui, é uma leitura pública, tá? É o que eu estou fazendo aqui. Ocupar-se com essa leitura pública. Leitura na congregação. Isso fazia parte do culto de Israel. No templo, na sinagoga. Olha o que diz lá em Neemias capítulo 8, versículo 8, rapidamente. Vamos lá, vamos dar uma lida, por favor. Leitura. Neemias 8 diz assim, olha: acharam Neemias 8? Diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações
de maneira que entendesse o que se lia. O que está acontecendo aqui? O povo está entendendo o que os levitas estão ensinando juntamente lá com Esdras, porque o povo falava a mesma língua. O povo, quando ele foi cativo lá na Babilônia, ele deixou de falar a sua língua e começou a falar a língua daquele povo da Babilônia, 70 anos ali. Agora Neemias está trazendo o povo para a língua dele, o mandamento, a lei de Deus para a língua dele. Quando eles passam a entender o que Deus falou na lei de Deus, quando eles entendem, eles vão começar a chorar por causa dos seus pecados. O que era para se tornar uma alegria, estava se tornando uma tristeza, porque eles estavam vendo que o cativeiro durante 70 anos foi por causa dos seus pecados. É por isso que lá está esse grande texto, né? A alegria do Senhor é nossa força. Só da continuidade vocês vão chegar nesse texto. A alegria do Senhor é nossa força. Por quê? Eles estavam chorando no momento de estar alegre. Por que estavam chorando? Porque eles viram que foi através de seus pais, a iniquidade de seus pais, que eles foram cativeiro. A leitura. Jesus também fez isso na sinagoga. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ou seja, Paulo também ele recomendou que fosse feito isso nas igrejas, irmão. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 27. Diz assim, olha: conjuro-vos pelo Senhor, que essa epístola seja lida a todos os irmãos. Ou seja, ó, a epístola chegou, Paulo está falando, olha, que ela seja lida a todos os irmãos. Não só Jesus no Antigo Testamento, quando levantou para poder ler, como também no Novo Testamento na igreja, Paulo está falando, essa epístola tem que ler. Por isso que ele está falando, aplica-te a leitura até a minha chegada. Agora, a leitura, no período da igreja, no nosso período, ela poderia ser lida tanto o Antigo Testamento, quanto o Novo Testamento já existente. Porque já existia cartas naquela época dos apóstolos circulando nas igrejas. Então essas cartas dos apóstolos tinham que ser lidas. Ou do Antigo Testamento. Entendeu? Não era nenhum livro apócrifo, Judite, não tinha nada disso não. Ou era o livro, as cartas dos apóstolos, ou então o Antigo Testamento. E aqueles livros apócrifos de Neemias, de Noé, de Enoque e tal. Não, esses livros não eram para ser lido. Por mais que a Igreja Católica agora dá ênfase nesses livros, tradição, a gente não encontramos isso na Bíblia. Até quando existe referência de texto no livro de Enoque, Judas sequer fala que foi tirado desse livro. Ainda que esteja nesse livro, mas Judas não dá. Na época dos apóstolos já tinha sim de livros apócrifos. A referência que os apóstolos dão é do Antigo Testamento, porque assim está escrito lá no Antigo Testamento, porque assim diz Jeremias lá no Antigo Testamento, porque assim diz Isaías lá no Antigo Testamento. Ou seja, a leitura congregacional era do Antigo Testamento, ou então as cartas dos apóstolos que já estavam circulando. Acompanhe comigo Colossenses capítulo 4, versículo de número 16. Olha o que diz. Diz assim, ó, Colossenses 4,16. Essa carta de dos Colossenses, ó, Paulo fala assim, ó: e uma vez lida essa epístola, que epístola? Essa que nós temos, né, de Colossenses, perante vós, providenciais, porque seja também lida nas igrejas dos Laodicenses. E a dos Laodicenses, lede igualmente perante vós. Ou seja, existe essa carta de Laodicenses, que nós não temos acesso, se perdeu, nós não temos, mas de Colossenses está aqui. Então de Colossenses já era uma carta já que Paulo manda circular entre as igrejas, olha, lê. Então a leitura congregacional e leitura pública
tinha que ser do Antigo Testamento ou então das cartas que já estavam circulando. E dentro dessa leitura, aplica-te a leitura aqui que nós estamos fazendo. Aí ele vai falar assim, ó, a exortação. O que é exortação, irmão? Desafiar as pessoas a aplicar as verdades que lhe foram ensinadas. Ou seja, quando nós exortamos, quando nós repreendemos, quando nós advertimos, aconselhamos, confortamos, sempre vai estar ligado à consciência. Então, quando eu falo assim, irmão, você não pode mentir, é uma advertência. Mas por que eu não posso mentir? Está no ensino. Entende? Quando eu falo assim, irmão, você não pode fazer isso, irmãos, afeta a consciência para vocês não fazer mais. Mas aonde que vocês aprendem essa exortação que vocês não podem fazer mais? No ensino. É por isso que aqui ele está falando assim, ó, a exortação. Naquela época, irmão, quando você se reunia na sinagoga, você estava lá na sinagoga, o ancião vinha e abria o livro e lia o livro. Aí eles falavam assim, ó, alguém tem alguma exortação aí? Quem tivesse alguma palavra para poder trazer, levantava e se colocava para poder falar. Abre comigo em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 15. Aqui o apóstolo está numa sinagoga. Olha o que diz em Atos capítulo 13, versículo 15. Diz assim, Atos 13, 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer: irmãos, se tende alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Chegar em casa você lê. Paulo se levanta ali e vai pregar. E vê quantas pessoas foram alcançadas, quantos judeus foram alcançados. Então, quando se lia, tem alguma exortação aí? Fala. Exortação. Então, o que é a exortação? É isso. É trazer uma ligação na consciência. A minha consciência, ela me culpa. Se lembra que aqui eu já falei que a gente tem um dispositivo, né? Daquilo que quando nós fazemos o bem, nós fazemos o mal. Quando nós fazemos o mal, nós somos exortados, ó, dispositivo, eu fiz mal. É uma exortação. Pode ser até um conforto, mas a exortação está muito mais ligada para advertência, para repreensão, do que para conforto. E por último, ele vai falar assim: até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e a ensino. O que eu ensino? O ensino, irmão, ele tem a ver com a exposição da palavra, de maneira sistemática, das verdades eternas. Né? Explicar e aplicar o texto das Escrituras é a essência da pregação expositiva. É o que nós fazemos aqui. Uma pregação o quê? Expositiva, texto por texto. Então, quando Paulo fala assim, ó, até a minha chegada, eu estou chegando aí, mas até a minha chegada, você tem que aplicar a leitura, aplicar a exortação e aplicar o quê? Ao ensino. Então, Timóteo ele não podia somente exortar, ele tinha que ensinar as pessoas. O dever de não fazer aquilo ali que ele estava exortando é ensinar as pessoas. A pregação é o quê? É o ensino. A pregação é ensino. É ensino da onde? Da palavra de Deus. A pregação é ensino. No versículo 14 ele diz assim, ó: não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Dom aqui, irmão, significa carisma, tá? O que é isso, Alex? É um revestimento especial do Espírito Santo. Quando Paulo fala assim, ó, não te faça negligente para o dom. Ou seja, ele não poderia desprezar isso. E às vezes nós desprezamos e entristecemos ele. E o que Paulo está falando? Não despreze ele. Não despreze esse dom. Não despreze aquilo que te capacitou
para você desempenhar essa função, Timóteo. Nós não podemos desprezar, irmão, esse dom, esse carisma, essa capacitação, esse revestimento. Nós temos que entender que nós temos, e nós não podemos desprezar. O que dá a entender? Pelos anciões estar desprezando Timóteo, ele estava querendo desprezar esse dom. Ele estava querendo, de repente, esfriar nesse dom, ficar quietinho no lugar dele, porque estava sendo desprezado pelos anciões. E Paulo está falando assim, não despreze esse dom, Timóteo. Essa capacitação que você recebeu, não pode desprezar, né? Deus não só chamou Timóteo, mas também o capacitou para o seu exercício. E por isso que Timóteo ele não poderia ser negligente com esse dom. E Paulo ele fala assim, olha, o qual te foi concedido mediante profecia. O que é profecias, irmãos? Que falaram da sua vocação. Então teve alguém ali no grupo que profetizou sobre Timóteo. O que Timóteo seria? E o que os presbitérios fizeram? Colocaram a mão. Porque recebeu a profecia que Timóteo seria e colocou a mão no Timóteo. O presbitério colocou a mão. Posição de mão. Mas não quer dizer que a unção estava na vida do presbitério, porque nós não temos unção nenhuma, não temos esse poder. Quem tem poder? É Deus, Ele faz. Isso só foi o quê? Uma confirmação do que Timóteo já tinha recebido. Confirmou. Não foi uma transferência de unção, não tem nada disso, irmão. Isso é balela. Pessoa receber, pessoa cair aí, isso não é bíblico. Isso pode ser miticismo, ceticismo, pode ser tudo isso, mas bíblico não é. Nós não encontramos só encontramos um texto. Nós não encontramos um texto aonde que apóstolos colocam a mão nas pessoas e essas pessoas saem e fazem milagres aí. Lá em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6 está assim. Quando a igreja escolhe os 7 pessoas para poder servir a mesa, são traga até os apóstolos então colocam a mão nesses homens. Estevão vai morrer ali por pregar a verdade, e depois Filipe vai lá para Samaria fazer aquele milagre extraordinário. Só encontramos esse texto. Mas Alex, tá bom, pastor, mas desse texto a gente não pode tirar para os nossos dias? Não. Eu não posso, irmão, tirar jamais uma doutrina no livro de narrativa. O livro de Atos é uma narrativa da ação do Espírito Santo. Lucas está escrevendo o que o Espírito Santo fez através dos apóstolos. Os apóstolos fizeram através do Espírito Santo. Aí ele está escrevendo. Mas quando nós vamos na epístola, não tem nada disso. Quando fala que a igreja, ela vivia, né, na doutrina dos apóstolos e dos profetas, perseverava na doutrina dos apóstolos e dos profetas, nós não encontramos isso. Então não é através da imposição de mão do presbitério que Timóteo recebeu alguma coisa, não. Não foi isso. Por que não foi? Porque a gente vai ver que é somente através do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo ele tem a competência e autoridade para tal. Eu não tenho esse poder de chamar uma pessoa, vem cá receber o Espírito Santo. Eu não tenho essa pessoa. Vem cá receber o poder. Eu não tenho isso. Por quê? Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Ele retribui ou ele reparte conforme ele quer. Está lá escrito. O Espírito Santo. Ele dá a quem ele quer. A igreja de Corinto estava tendo essa confusão.
de dons. Porque eu tenho esse, aquele tem aquele, porque eu não tenho esse e aquele tem esse, por quê? Paulo está falando, não, o Espírito Santo dá conforme ele quer. Ele capacita o homem conforme ele quer. Som é o dom de profetizar? Ele deu. Conhecimento? Ele deu. Sabedoria? Ele deu. Ele distribui conforme ele quer. Mas de repente você vai falar assim para mim, Alex, e hoje? E hoje? O homem ele pode ser pastor por causa de profecias? Biblicamente nós não encontramos. Biblicamente nós não encontramos. Por que não encontramos? Porque eu já falei, 1 Timóteo capítulo 3, ali não está profecia, ali está comportamento, modelo. Se a pessoa almeja o episcopado, excelente obra almeja, porém é necessário que ele, aí vai dar as qualidades, é necessário. Mas nós aprendemos também que não é somente ele querer, tem que ser o Espírito Santo conduzindo, tem que ser a igreja autorizando. Tudo faz parte de um conjunto sistemático da Bíblia, da palavra de Deus. Timóteo nessa época, sim, mas depois da igreja fundada, edificada, não. Quantos pastores ou quantas pessoas entraram nessa furada, irmão? E desistiram. Por quê? Tem uma pessoa ali, levanta e fala assim, olha, Deus vai te fazer fulano. Ó, Deus vai... Tu vai ser pastor. A pessoa não tem nem se chamado, aí aí agarra naquela profecia ali. Meu Deus, eu vou ser pastor, então... E se lasca. Abandona, não aguenta. Tem uma frase, irmão, de Charles Spurgeon, ainda que seja um homem, mas foi um homem que fez uma diferença tremenda aí. Ele fala assim, olha, é melhor a gente viver por resto da vida em dúvida do nosso chamado do que meter a mão e não ter chamado. A coisa é séria. Por isso que nós não podemos ir através dessas coisas. Nós temos que almejar, sim, mas o Espírito Santo tem que nos chamar e a igreja tem que ver e falar, não, você vai ser. Quantas pessoas, irmão, conheço, quantos irmãos hoje, meu é bêbado, viciado na bebida, mas antigamente era um pastor, recebeu essas profecias da vida, se atentou na profecia, mas não viu o que a Bíblia fala a respeito de uma pessoa. É complicado. Olha, irmão, um conselho que eu te dou, vai pela palavra de Deus. Palavra de Deus. Deus, ele falou para Jeremias, eu velo pela minha palavra. Palavra de Deus. Versículo 15, irmãos. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ou seja, não haverá, irmão, progresso no ministério sem diligência e total de dedicação. É por isso que ele está falando, medita essas coisas e nelas ser diligente. Para quê? Olha o efeito. Para que o teu progresso a todos seja o quê? Manifesto. Ó, o progresso ser manifesto. Timóteo, ele deveria se concentrar exclusivamente em ser um exemplo para os fiéis, em ensinar publicamente a palavra de Deus e a exercer o quê? O dom espiritual. Se Timóteo se ele não fosse diligente nessas coisas, ele não teria um progresso na sua vida ministerial.
Como que ele ia ter um progresso? A partir do momento quando ele se dedicava a essas coisas. Por isso que Paulo está falando, medita nessas coisas, cara. E nelas você tem que ser o quê? Diligente. Você vai ser diligente, aí você vai ter um progresso. Um progresso, ó, você vai avançar. Você vai cada dia mais avançar. No versículo 16, olha o que ele diz. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha só. Tem cuidado de ti mesmo na doutrina, irmão. Irmão, se nós não cuidarmos da nossa vida, nós vamos cair em descrédito. É por isso que ele está falando, tente cuidado de ti, da tua vida. A tua vida tem que estar o quê? Alicerçada na doutrina. Então você vai ter cuidado de você e da doutrina. E da doutrina. Por quê? Nós não podemos separar a doutrina da vida. Olha aqui, abre comigo aqui em Tiago. Vamos ver o que Tiago fala. Anda mais um pouquinho, depois de Hebreus vem Tiago. Tiago capítulo de número 3. Porque nós não podemos separar, irmão, o ensino da nossa vida. O que eu ensino para vocês, eu tenho que viver isso. Por quê? Olha o que Tiago fala sobre isso. Olha o que Tiago fala, irmão, sobre isso. Olha o que é uma pessoa que ensina e não pratica. Ensina para os outros, mas ele mesmo continua no erro. Continua fazendo. Olha o que Tiago fala, irmão. Para nós, para a igreja. Olha o que Tiago fala. Meus irmãos, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de o quê? Receber maior juízo. Maior juízo. Então, quando ele fala aqui, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, não pode separar a doutrina de uma vida piedosa. Ortodoxia e piedosa, ou piedade, tem que estar. Paulo, ele acabou de falar nisso, versículo 8, capítulo 4, versículo 8, ele fala, a piedade para tudo é proveitosa. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para muito é proveitoso. Paulo está falando, tem de cuidar de ti mesmo e da doutrina. É gritante, irmão. É contradição. Defender essa doutrina, mas viver de forma contrária a ela. Isso é gritante. Claro, irmão, que aqui, quando ele fala que tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como teus ouvintes. Claro que aqui a salvação não é pela obra, não é pelas obras a salvação. A salvação é por quê? Pela graça. Eu fui salvo, eu vou continuar fazendo o quê? Nesses deveres de um salvo. Aí o que Paulo, qual é a preocupação de Paulo aqui? Paulo aqui, ele está combatendo o quê? A carta foi escrita para combater o quê? Os falsos mestres. Só a gente lê lá em 1 Timóteo capítulo 1. Porque ele está deixando Timóteo em Éfeso para combater o quê? Os falsos mestres. Então, quando ele fala aqui, continua neste dever, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como os seus ouvintes, o Paulo, ele está falando sobre salvar as pessoas das falsas doutrinas. Entenda o que eu estou falando aqui. Salvar as pessoas de onde? Da falsa doutrina, das heresias. Então o que Timóteo tinha que fazer? Tinha que aplicar a leitura, a exortação, ao ensino,
né? Tudo isso Timóteo tinha que fazer. Para quê? Para salvar tanto ele como os demais. Agora entenda uma coisa que eu vou falar aqui. Por mais que aqui não esteja a salvação final, mas aqui é para a gente tomar cuidado. Porque a falta desses ensinamentos faz com que a gente se apóstata. Entenderam? Porque Timóteo ele tinha que se aplicar à leitura, à exortação e ensino. Porque falta desses ensinamentos, a pessoa se apóstata. E existem pessoas que se apostataram muito tempo da palavra de Deus, mas que acham que estão firmes só porque estão ouvindo palavra de homens. E é complicado, isso aí é a pior doença. É quando a palavra de homem tem mais poder do que a palavra de Deus. Isso é complicado. Entendeu? Então tem muitas pessoas aí, lugares, que já se apostataram muito tempo em ouvir palavra de homens, estão firmados em palavra de homens, do que na palavra de Deus. O que nós temos, qual é o cuidado que nós temos que ter? Falar da palavra de Deus. Se eu prego a palavra, se eu exorto e se eu ensino, tenham cuidado de mim, da doutrina. Fazendo assim, eu vou salvar tanto a minha vida como a de vocês. Isso aqui é o que nós temos que viver. É nessa pegada aqui, na pegada da palavra de Deus, na pegada de ser o modelo, de ser padrão para as pessoas que ainda estão em trevas. Nós temos que ser a luz, luzeiro, nós temos que ser. Esse é o padrão. Nós temos que estar no grupo de o quê? Teocêntrico. Entende? Teocêntrico. Não na egocentrismo, não no autorreferência, nós temos que fugir desse grupo. Não, nós temos que estar no teorreferência, seu padrão, seu modelo, imitar Cristo e viver a palavra de Deus. Fazendo assim, nós vamos nos salvar, porque vamos estar longe dos falsos ensinos e da apostasia. Quando vir falso ensino, a gente de repente não consegue nem explicar direito na palavra de Deus, mas conseguimos detectar que é uma falsa doutrina. Entende? Às vezes, irmão, nós não conseguimos não explicar a pessoa, mas não conseguimos detectar que é uma falsa doutrina. Espera aí, na Bíblia está escrito isso aqui. Eu não sei explicar direito esse texto, mas isso aqui está escrito assim. Isso é falsa doutrina. Entendeu? Então, finalizando o capítulo de número 4 hoje, o que nós devemos fazer? Viver a palavra. Viva a palavra, irmão. Viva o que a palavra diz. Entende? Se eu estou falando alguma coisa aqui, que é a palavra de Deus, viva. Se eu estou falando aqui, que alguma coisa da minha parte, coloque em dúvida. Mas na palavra de Deus, vive. Vive a palavra de Deus. Se está escrito aqui, vive ela. Por que eu tenho que viver ela? Estou tendo cuidado de mim, tendo cuidado da doutrina. Isso me salva. Amém? A palavra de Deus me salva. Alex, mas pelo amor de Deus, Alex, você não tem falado que a gente foi alcançado pela graça, salvo uma vez, salvo para sempre. Alex, você não tem falado isso? Tem, mas o que eu estou falando aqui é a nossa responsabilidade. Vamos viver a palavra. Se eu fui salvo por essa cruz, eu não tenho outra direção a seguir, a não ser a palavra de Deus. Todos aqueles que foram alcançados pela graça, ele tem que caminhar pela palavra de Deus. É a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Tá bom? Deus vela pela sua palavra. Vamos colocar de pé. Vamos estar orando, logo a seguir nós vamos estar louvando a Deus.